Jornal do Paulo Maciel. Vamos transmitir as notícias resumidas e atualizadas para você que acessa meus endereços eletrônicos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos também o Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Então você que acessa meus endereços, um abraço, minha saudação. O Web Jornal do Paulo Maciel é um noticiário diário, com informações resumidas e atualizadas. Eu faço a pauta, redação, revisão, então vocês me desculpem por alguns erros, porque não é fácil fazer tudo sozinho. Vamos lá, edição do Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira já? É isso, secretária? Pelo amor de Deus, hein? Tá bom. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Dia de São Claro, São Vital, São Carlos Borromeu, 31ª semana do tempo comum. Olha, nesta quinta-feira a fase da Lua é nova, a partir das 18h14. Estamos no 308º dia do ano, ou seja, estamos passando 308 dias do ano. Faltam apenas 57 dias para terminar 2021. A estação do ano é a primavera brasileira. Este mês de novembro é o mês da República, mês de combate ao câncer de próstata, é o novembro azul, para os homens cuidarem da próstata. É o mês de ação de graças, mês de agradecer, hein? Vai ter um dia especial de agradecimento. Mês da bandeira. E hoje comemora-se o Dia Mundial do Inventor. É o dia do oficial da reserva, R2 também. Salário mínimo em vigor, agora outras informações da economia. Salário mínimo nacional, R$ 1.100. Taxa Selic, 7,75% ao ano. IPCA do IBGE é um tipo de inflação. Nos últimos 12 meses, 10,25%. Agora temos a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café arábica bebida dura, R$ 1.207, o preço de fechamento dos negócios na quarta-feira, no fim da tarde, dia 3 de novembro. Então, ó, ótimo preço, hein? O arábica bebida dura, o café em grão, no atacado, R$ 1.207. O arábica bebida Rio, R$ 1.125. E tem ainda o Conilon, tipo 78, R$ 755 a saca. Agora o mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 1,4% na quarta-feira, a R$ 5,59 para a venda. A Bolsa Brasileira teve alta de 0,06%. E o índice Ibovespa ficou em 105.616 pontos. Agora vamos falar de liberação dessa máscara horrenda que a gente tem que usar aí. Hein? Olha aí, pelo menos em Brasília e no Rio de Janeiro já não é preciso usar mais a máscara ao ar livre, né? O Rio já foi antes, agora foi Brasília. Acaba o uso de máscara ao ar livre a partir desta quarta-feira em Brasília. Foi a partir da quarta. Então vamos à notícia da Agência Brasília. A partir da quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, o uso de máscaras de proteção individual não será mais obrigatório em ambientes abertos do Distrito Federal, Brasília. É o que diz o decreto do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicado no dia 26 de outubro, no Diário Oficial. A proteção facial e respiratória continua, no entanto, obrigatória em locais fechados como transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais, áreas comuns em condomínios, entre outros. Puxa vida, pensei que ia liberar geral. O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, ele disse que analisará nessa fase o comportamento da taxa de transmissão e o índice de casos graves
da infecção que hoje estão em queda no Distrito Federal. Ele explicou que a doença ainda é muito nova e as contemporizações, que são flexibilizações, também são necessárias, pois não existe receita pré-estabelecida para a Covid-19. Para as escolas da rede privada, olha aí, uma determinação do governador de Brasília, dizendo o seguinte: para as escolas da rede privada, rede particular, o novo decreto estabelece que não seja mais necessário o distanciamento de 2 metros entre as cadeiras dos alunos. E acaba também a obrigatoriedade de que as atividades esportivas ocorram apenas em ambientes abertos. Pode ser também em ambientes fechados. O decreto reforça que os estabelecimentos comerciais funcionem conforme seus alvarás prevêem. Então, se eu for para Brasília, se você for para Brasília, já sabe que não é lei, né, do município andar de máscara pelas ruas. Tem gente que anda de máscara até sozinho dentro do carro, até sozinho diante do mar. Meu Deus do céu, como é que pode isso acontecer nos estados brasileiros, né? A pessoa às vezes está de frente para o mar, sozinho e está com a máscara. Está esperando pegar a Covid de quem, hein, será? Só se for do diabo. Pelo amor de Deus. Bem, adolescente, agora são outras notícias. Editoria de polícia, hein? Vamos lá. Editoria de polícia agora. Eu selecionei algumas notícias aqui dos órgãos de informação do Espírito Santo. Vou passar para vocês. Adolescente morre em lagoa de água pluvial. No bairro Taquara 2, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo, um jovem de 13 anos morreu ao afogar-se na lagoa local, formada pelas águas das últimas chuvas. Outros amigos estavam com ele participando do banho. Houve tentativa de salvar o menino, mas sem sucesso. Quando a polícia militar chegou, o garoto já estava sem os sinais vitais. O caso se deu na quarta-feira. Nossos pêsames à família, hein? Não é fácil perder, né, um jovem de 13 anos. Empresário sepultado. Olha aí, outro indivíduo jovem que morreu. No caso aqui, um pouquinho mais velho, 31 anos, mas jovem, né? 31 anos ainda é jovem. E morreu em acidente esse aqui. Acidente de trânsito. O corpo do empresário Ivan Gomes, de 31 anos, foi enterrado no cemitério da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, na quarta-feira, dia 3. Ele estava numa motocicleta esportiva que chocou-se com um carro em Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil Capixaba. Cadáver na Baía de Vitória, olha, na capital do Espírito Santo. Já pensou você fazer uma caminhada, você está fazendo uma caminhada e de repente você se depara com um cadáver no mar? Foi isso que aconteceu. O corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã de quarta-feira, dia 3 de novembro, na Baía de Vitória, a capital do Espírito Santo. Foram populares que viram o cadáver e acionaram a polícia. O corpo estava há 3 dias na água e foi levado para o Departamento Médico Legal, DML, sem identificação. Policiais civis farão o serviço de perícia a fim de descobrir a causa da morte. Barreira na pista de rodovia no sul capixaba. Uma barreira caiu sobre a pista de uma rodovia em Iconha, no sul do Espírito Santo. Com isso, o trânsito foi interditado na quarta-feira, dia 3 de novembro, até que seja realizada a limpeza e desobstrução da via pública. Então, problema aí, né, em Iconha. Iconha, quem passa por aí, tome os seus cuidados. Ladrão entra 2 vezes, meu Deus do céu, o que esses larápios são capazes de fazer. Ladrão entra 2 vezes em depósito de gás. É picardia, hein? É picardia. Tem gente que trabalha para encardir, para ter a sua renda honestamente, para ganhar o seu dinheiro honestamente. E o larápio, o ladrão, vai lá, entra uma vez e não satisfeito, volta e entra
pela segunda vez. Um ladrão entrou 2 vezes na mesma noite no depósito de gás de Cariacica, na terça-feira, dia 2 de novembro. O acontecimento se deu no estabelecimento localizado no bairro Maracanã. 2 botijões de gás foram furtados. O local tem barreiras de alarmes, estruturas de alumínio e outros equipamentos de segurança, mas nada disso impediu o furto. Idoso assaltado e carro levado. Olha, grande Vitória com muitos crimes, hein? Um idoso de 66 anos foi assaltado no bairro Costa Dourada, na Serra, por volta das 6 horas. A Serra é um dos grandes municípios do Espírito Santo, localizado na Grande Vitória, na região metropolitana. Os ladrões renderam o homem pela manhã, quer dizer, ele estava indo para o trabalho por volta de 6 horas. Renderam esse homem em seu automóvel, que foi roubado. Ele registrou um boletim de ocorrência na delegacia local, com o objetivo de tentar recuperar o seu veículo. Torcemos para que ele recupere. A amiga atirou na outra. E não foi acidental, hein? Olha aí o caso aí, vindo à tona, uma outra informação que destoa da inicial. Uma amiga baleou a outra e disse que foi um tiro acidental. A vítima foi para o hospital e após 13 dias de tratamento médico, essa mulher que foi internada revela que o disparo não foi acidental. Não foi não. Não foi não. A vítima com sequelas disse que quer justiça pelo que a ex-amiga fez com ela, inclusive com a sua prisão, quer a sua prisão. O caso se deu na Grande Vitória. A mulher está com sequelas. Quer justiça. Eu acho que é o seguinte, a polícia agora, eu acredito, vai fazer uma nova oitiva, digamos assim, né? Uma nova oitiva, porque anteriormente falava-se que o tiro foi acidental. Pelo menos a suspeita falava isso. Agora a vítima disse que não foi acidental. O caso se deu na Grande Vitória. Vamos lá, outra informação. Essa aqui é uma informação que eu vou passar para vocês sobre o dia de finados. Nós vivemos aí o dia 2 de novembro, um dia de homenagens aos nossos familiares falecidos. Então, olha, eu visitei a cripta da Catedral de Colatina, onde eu visitei o túmulo do idealizador desse prédio, que hoje se chama Catedral. Já foi matriz, hoje é Catedral. Então eu estive na cripta da Catedral, fiz uma filmagem, um texto também. No local está sepultado o corpo do idealizador do prédio da antiga matriz e hoje Catedral Sagrado Coração de Jesus. O idealizador foi o padre Gerhard Meyers. Na verdade, a pronúncia é Meyers. Escreve Meyers, mas a pronúncia em alemão é Meyers, né? Gerhard Meyers. Aí aportuguesou, ficou Geraldo. O Gerhard ficou Geraldo Meyers. Mas o original, o nome dele, é Gerhard Meyers. A cripta é o local onde ficarão sepultados os bispos da diocese colatinense e coube ao cônego Geraldo, ele não era bispo, mas coube a ele inaugurar esse cemitério particular, porque ele foi o criador da catedral. O local fica no subsolo da igreja, esse local chamado cripta. Às vezes eu explico muito aqui, porque algumas pessoas não sabem o que é cripta, é um cemitério. Então fica no subsolo da igreja, do lado esquerdo de quem entra no imóvel histórico religioso. Eu fiz outra filmagem ainda, isso foi na quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Fiz outra filmagem no dia. Eu fiz uma tomada de imagens no rio Santa Maria, que apresenta águas volumosas nesses dias, por conta das precipitações pluviais que já vêm caindo aqui
no Espírito Santo desde a última sexta-feira. O curso d'água deságua na margem direita do Rio Doce, que também está com um nível elevado. Pois é uma filmagem que eu fiz muito interessante, gente. Eu passei pelo bairro Esplanada e lá eu sempre ando com meu pau de selfie, Pois é, sempre ando com meu pau de selfie e minha câmera e fiz uma filmagem e coloquei nos meus endereços eletrônicos. Você que é meu seguidor, entre aí no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Entre e veja lá o vídeo. No Facebook tem mais aonde? Paulo Roberto Maciel, no canal do YouTube também tem, tá? No Instagram, acho que eu coloquei também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Agora outra notícia também da editoria de polícia, voltamos a falar de polícia. Mulher vai a motel e é ameaçada, olha aí. A mulher foi com um rapazinho, né, para o motel. Chegando lá houve confusão, hein? Vamos lá. Um jovem de 25 anos foi com uma mulher para um motel do município de Linhares, no norte do Espírito Santo. O que ela não esperava é que o rapaz surtasse. Ele surtou, fazendo-a refém. A polícia foi acionada, compareceu, entrou no quarto e levou os dois para a delegacia. Na repartição policial, foi descoberto que existe uma ocorrência de tráfico de entorpecentes em desfavor desse rapaz, desse homem. Pelo amor de Deus, hein? Por que a mulher vai sair também com uma pessoa envolvida com tráfico? Talvez ela não soubesse. Não vou entrar no mérito da questão. Aumento de mortes em São Gabriel da Palha. É um município da região noroeste do estado do Espírito Santo. Você que não conhece, né? Você que está vendo aí o web jornal do Paulo Maciel em outro estado, em São Gabriel da Palha, no noroeste do estado do Espírito Santo, houve aumento do número de mortes no corrente ano. Sabiam disso? Pois é, não sabiam, ficam sabendo. Eu já falei algumas notícias policiais desse território aí. São 17 homicídios neste ano de 2021, número bastante expressivo, hein? 17 homicídios, contra apenas 9 mortes violentas no ano passado. A Polícia Militar do Espírito Santo informou que faz operações preventivas, mas os criminosos se valem de momentos oportunos para cometer seus delitos. Um suspeito de homicídio estava com tornozeleira eletrônica. Olha aí, ele estava, né, com aquela prisão relaxada, né? Relaxa a prisão, né? Deixa ir para casa com tornozeleira e às vezes não dá resultado porque a pessoa continua cometendo o crime. Identificado esquartejador no sul do Espírito Santo. Meu Deus, um homem que esquartejou a sua vítima em Dores do Rio Preto, isso, hein, na região sul do Espírito Santo, foi identificado suspeito de esquartejar com golpes de machado a sua vítima. Policiais civis informaram que agora ele será interrogado e terá o direito à defesa quando apresentará os seus argumentos. E agora vamos ver aqui, olha, sobre chuva, tem chovido aqui na região norte do estado do Espírito Santo, hein? Como é que está a sua região, você que está vendo o web jornal do Paulo Maciel, como é que está a sua região aí, hein? Porque na região noroeste do Espírito Santo, há previsão de mais chuvas, hein? Há previsão de mais chuvas nesta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Eu quero dizer para vocês que no início da noite passada, na quarta-feira, dia 3 de novembro, no início da noite houve uma forte chuva. Foi rápida, mas foi bastante forte. E ela caiu sobre a zona urbana colatinense. Colatina, para quem não sabe, é a principal cidade da região noroeste capixaba. Foi uma chuva, né, bastante intensa
no início da noite de quarta-feira. Agora deixa eu ver qual a notícia que eu vou passar para vocês. Duas indústrias investem em Linhares, é o município vizinho aqui de Colatina. Investimento de 270 milhões de reais, hein? Duas empresas de grande porte com presença no mercado nacional e internacional acabam de anunciar novos investimentos no Espírito Santo, ambos focados na ampliação e modernização da linha de produção. O local beneficiado é o município de Linhares, no norte do Espírito Santo. A empresa alimentícia Cacau Show vai aportar cerca de 100 milhões de reais numa nova unidade e num centro de distribuição. Já a fabricante de motores e componentes elétricos WEG, eu não sei qual a pronúncia, destinará até 2023 178 milhões e 200 mil reais para a produção de motores elétricos. A estimativa é a de geração de 460 empregos para os capixabas. Muito bom. Geração de postos de trabalho a gente tem que sempre louvar, sempre agradecer aos empreendedores. Vamos às missas programadas para esta quinta-feira na principal igreja de Colatina, a Catedral, no centro da cidade. Nesta quinta, ao meio-dia, tem celebração eucarística. É a primeira quinta do mês. A celebração deste dia 4 de novembro será presidida pelo padre Irineu Claudino Salles. Então, na Catedral. Haverá também tarde de adoração ao Santíssimo na Catedral. Você que quer participar, durante a tarde, adoração ao Santíssimo Sacramento, Jesus Cristo sacramentado. À noite, às 19 horas, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão, na Catedral. Na sexta-feira, dia 5, a primeira sexta-feira do mês, ao meio-dia haverá missa com o padre Irineu. Às 18 horas haverá confissões também com o padre Irineu, na Catedral, hein? Atenção, você que quer fazer confissões, quer se confessar a Deus, tem o sacerdote ali para ouvir a sua confissão. In persona Christi. Ele ali está representando Cristo. Ele é um sacerdote, ele tem uma vida consagrada a Deus. Então vai lá e confesse, porque a confissão ao sacerdote, você confessou a Deus. Ele não fala para ninguém, não pode falar para ninguém, só para Deus. Sabia disso? Um padre que falar a confissão para outra pessoa pode ser até destituído da igreja. Então, vai lá, fala a sua confissão. Eu acho que até eu vou fazer a minha confissão também. Na Catedral, às 18 horas, com o padre Irineu. Às 19 horas haverá missa com o padre Valdeci. Tá bom? Agora vamos a outra informação. Deixa eu ver se ainda é da igreja. Não, vamos falar aqui da estátua do Cristo Redentor, que volta a abrir nos fins de semana, hein? Mais uma opção de lazer para os fins de semana e feriados. Desde o último sábado, dia 30, moradores e turistas já podem visitar o monumento do Cristo Redentor em Colatina, das 8 às 16 horas, todos os dias da semana. O ponto turístico conta também com um guia para acompanhar a visita. Para grupos acima de 10 pessoas, deve-se realizar o agendamento prévio. O telefone é 3177-7073. Tem um outro aqui, 3177-7045. Ok? Então, você que quer participar em grupo, tem que agendar. Manchetes do jornal A Tribuna, um jornal impresso e também online. De forma impressa, ele circula nas bancas de jornais e revistas dos municípios capixabas e também nas lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos. Manchetes de capa do jornal A Tribuna de quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Biologia, Química e Física, no caderno do Enem. Empresário morre durante passeio com moto esportiva. Novos heróis da Marvel. Doença que afeta o humor, sexo e trabalho atinge
160 mil no estado do Espírito Santo. Meu Deus, é muita gente, hein? 160 mil, hein? Doença que afeta o humor, sexo e trabalho. É mais do que a população de Colatina, que fica em torno de 140 mil habitantes. Esse é o número de pessoas, então, 160 mil. Pessoas que sofrem com transtorno bipolar, um mal que não tem cura, mas pode ser controlado. Médicos indicam tratamento com remédios e outras terapias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Faltou tirar os postes. Essa estrada que foi inaugurada, essa rodovia, com postes no meio, gente. Que coisa, hein? Hilária, né? A rodovia tem obstáculos que obrigam veículos a invadirem a contramão. Moradores e motoristas consideram a situação absurda e estão revoltados. Uma legenda de fotografia de capa que eu estou passando para vocês. Cursos rápidos para ganhar dinheiro com as festas, né, de fim de ano. São opções em várias áreas que podem render até R$5.000. 33 mil esperam na fila e INSS não tem previsão para concurso público. Para o Flamengo, o jeito é secar o Galo hoje. Gabigol fez 2 gols no empate do Flamengo com o Atlético Paranaense, chamado Furacão. Gilmar Ferreira, o que o VAR fez com o Flamengo é um alerta e pedido de socorro para os árbitros de campo. Coluna de religião, olha aqui, vamos ver o que saiu na coluna de religião. A banda cristã Casa Worship, de sucesso, como A Casa é Sua, faz show em Colatina para os jovens. Não conheço essa banda. Ela é mais ligada aos jovens, né? Por isso. Eu já estou na segunda juventude. Olha, sindicatos. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para falar essa notícia aqui, porque é muito importante. Sindicatos contra trabalhador. Sabia? Esses sindicatos são ideológicos, gente. Eu trabalhei durante mais de 30 anos, nunca dei muita bola para sindicato. Nunca. Porque tem muitos deles que são ideológicos, esquerdofrênicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ainda bem que tem muita gente, muito trabalhador que não é sindicalizado mais, nem paga mais taxa de sindicato. O programa Os Pingos nos Is, que tem 4.100.000 inscritos, repercutiu uma nota de sindicatos contra o Ministério do Trabalho, gente. Olha só, o governo federal, em portaria, proibiu a demissão de empregados nas empresas por causa da falta de vacina ou exigência de vacina para a admissão. E um grupo de sindicatos foi contra a medida do governo Bolsonaro. Só pode ser, porque é do governo do presidente Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Um grupo de sindicatos foi contra. Quer dizer que eles querem que o trabalhador seja demitido. A manchete do jornal eletrônico Os Pingos nos I foi esta. Em nota, sindicatos ficam contra a preservação de empregos. Centrais defenderam obrigatoriedade da vacina e criticaram portaria do governo. Para o escritor e comentarista Guilherme Fiuza, que é uma pessoa muito ponderada, o que se vê é mais uma vez os sindicatos fazendo política, a revelia do interesse público e fingindo que estão defendendo a saúde. Para Fiuza, a suposta ética alegada por esses sindicatos e outros oponentes da medida que impede demissão de quem não tiver o cartão de vacina é uma ética de suposição, de fantasia. A premissa de que as vacinas são um bloqueio sanitário é falsa, disse o Fiuza. Ele citou o caso de Israel, onde não houve esse bloqueio sanitário com a população majoritariamente ou quase totalmente vacinada. Isso é um dado. Vamos ver o que ele diz mais aqui. Abre aspas. Gostaríamos que fosse uma eficácia plena, mas não é. A pessoa pode ser infectada e pode transmitir a doença. Fecha aspas. Pode, mesmo vacinada. A pessoa pode adquirir a doença, mesmo vacinada. Ele citou o caso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
que estava duplamente vacinado, ou seja, tomou as 2 doses. E no evento da Organização das Nações Unidas, da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos, testou positivo. Ou seja, ele tinha o cartão de vacina anti-Covid, podia circular normalmente. Estava com Covid, pegou. O comentarista considerou que sindicatos, mais uma vez, tentam se aproveitar com os termos aí, esses termos horrendos, negacionista, terraplanista, termos anti-vacina, e são entidades se furtando a sua responsabilidade pública. Essas entidades fazem política em nome da saúde. Há quem queira impor a vacinação obrigatória, sob pena até de cassação de cidadania. Pelo amor de Deus. A pessoa não pode trabalhar. Se o indivíduo possui uma neuropatia ou alguma vulnerabilidade potencializada pelas vacinas, ele trata o assunto com o médico. Olha só, essa informação é importante, eu vou até frisar aqui. Se o indivíduo possui uma neuropatia ou alguma vulnerabilidade potencializada pelas vacinas, ele trata o assunto com o médico e não convém que ele corra o risco. Fiuza acha que o que está havendo é, na verdade, controle, entre aspas, controle, e não, entre aspas, espírito jurídico, referindo-se também ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que poderia até convergir com esses sindicatos. Há o uso da pandemia para fazer política, como se viu na CPI do Senado Federal. Quer exemplo mais vivo, né? Essa CPI esdrúxula que teve aí, que eu me recuso até a citar os seus integrantes. Fiuza considerou que no ambiente de trabalho pode-se e devem-se buscar diversas maneiras de preservação da saúde do ambiente. Há as possibilidades, por exemplo, de testar, recorrer a ambientes abertos, formas de distanciamento, como se faz quando há qualquer situação de contágio. Isso é o bom senso, com os cuidados sanitários. Não há uniformidade com esse tipo de medida, porque em alguns ambientes se impõe o cartão e em outros, como no transporte público, por exemplo, não há essa medida restritiva. Então a exigência de cartão é demagogia, diz Fiuza. Demagogia. Isso não é saúde. É demagogia. E demagogia serve para controle e não para preservar a saúde de ninguém. Olha, um bonito comentário do escritor e comentarista do programa Os Pingos nos Is, Guilherme Fiuza. Agora eu tenho aqui uma mensagem que é a respeito da religião, porque nós temos que passar espiritualidade para as pessoas também. Somos imagem e semelhança de Deus. Tem gente que tem dúvidas sobre isso. O que significa isso? Somos imagem e semelhança de Deus. O professor Felipe Aquino é um professor de física e também de história da igreja. Ele explica como entender que somos criados à imagem e semelhança de Deus. A explicação do professor Felipe é que nós temos tudo que os animais não têm, como inteligência, liberdade, vontade, memória, ciência, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, projetar ou construir algo. Ou seja, são faculdades que somente Deus tem e nos deixou participar, ainda que num grau bem menor. Então, olha que bonita explicação, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos tudo que os animais não têm. Os animais irracionais não têm. Nós temos, que é algo de Deus: inteligência, liberdade, vontade, memória, ciência, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, projetar.
Bacana. Parabéns ao professor Felipe Aquino, que um dia será declarado santo da Igreja Católica Apostólica Romana. É um santo homem que esclarece muitas dúvidas e passa uma espiritualidade muito grande para os católicos apostólicos romanos. Coisa que às vezes a gente não vê, né, em alguns padres. Ah, sim, quero falar uma notícia importante agora sobre a Superinfra, temporada de grandes concessões, que atrairá 23 bilhões e meio de investimentos na infraestrutura. A partir de sexta-feira, desde a última sexta-feira, dia 29 de outubro, o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, deu a largada com a Superinfra, uma nova temporada de leilões para atrair 23 bilhões e meio de reais em investimentos privados ao setor de transportes, gerando cerca de 400 mil empregos. Até o fim de dezembro serão 11 leilões, 2 rodoviários e 9 arrendamentos portuários. Abriu a Superinfra em 29 de outubro, o maior leilão rodoviário da história, o da nova concessão da rodovia Dutra. Desta vez, em conjunto com a rodovia Rio Santos. E a partir de amanhã, tem novos leilões, hein? Dia 5 será o Porto de Maceió, Alagoas. Também o Porto de Mucuripe, Ceará. E o Porto de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Olha aí, interessante. Ah, e outro leilão também importante é esse do 5G. Hein, gente? Esse leilão é importantíssimo, hein? 5G. Brasil abre as portas para a nova era da conectividade. O leilão de radiofrequências irá impulsionar aplicações da última geração da internet móvel e impactar a atividade econômica. PIB deve crescer 6 trilhões e 500 bilhões nos próximos anos. Então, nesta semana, o Brasil dá um passo importante para inaugurar uma nova era de conectividade, o leilão do 5G. No dia 27 de outubro, 15 operadoras apresentaram propostas para os lotes disponíveis no certame. E no dia 4 de novembro, esta quinta-feira, os envelopes serão abertos pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Esse será um marco histórico para o país e a chegada da tecnologia 5G irá revolucionar os setores econômicos. Para se ter uma ideia, a expectativa é que o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, aumente 6 trilhões e 500 bilhões nos próximos 15 anos. A quinta geração da internet móvel favorece conexões com qualidade superior a todas as anteriores, com baixa latência, rápido tempo de resposta e confiabilidade. Dessa forma, possibilita a utilização de máquinas mais avançadas e a digitalização de processos. Os impactos reverberam para além do setor de telecomunicações, com potencial de gerar uma revolução em outros segmentos, como na saúde, educação, agropecuária, comércio, serviço ou indústria. Todas as cadeias produtivas irão passar por uma transformação. A velocidade rápida, olha a informação, hein? A velocidade rápida, com um tempo de resposta menor, permite aumentar a quantidade de dispositivos e máquinas conectadas entre si. Na indústria, por exemplo, todo o sistema de produção estará conectado, algo praticamente impossível hoje em dia, segundo informou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Como consequência, os setores se tornarão mais eficientes, produtivos e competitivos no cenário internacional, capazes de gerar mais riquezas para o Brasil. De acordo com o levantamento divulgado pela Anatel, os segmentos que mais contribuirão para o crescimento do PIB nos próximos anos são tecnologia da informação e comunicação, com 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Governo, 1 trilhão de reais. Manufatura, 1 trilhão. Serviços, 868 bilhões de reais. Varejo, 502 bilhões de reais. E a agricultura, 434 bilhões. Na avaliação do secretário de Telecomunicações do Ministério, Arthur Coimbra,
A nova geração de internet móvel irá promover uma revolução digital sem precedentes. O 5G permite a realização de atividades sensíveis ou críticas que necessitem que os dados sejam transmitidos quase que em tempo real, como carros autônomos, cirurgias à distância, aplicações de realidade virtual e controle remoto de colheitadeiras e maquinário industrial. Puxa vida, é mais do que eu pensava, hein? 5G, então, nesta quinta-feira. É hoje. 5G é hoje. O leilão do 5G. Hoje. Lotes disponíveis nesta quinta-feira. 5G. Legal, né, gente? Puxa vida. Olha, eu acho que eu não tenho mais tempo, hein? Tô vendo aqui, mas eu acho que eu não tenho mais tempo. O que eu vou fazer? Terminar já? Deixa eu ver. Eu tenho que terminar, infelizmente. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que me seguem no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio e no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com.